E o Dorix, como é que foi no PSOL o estouro da bomba? Nesse sentido, dada a origem, essa hegemonia do liberalismo de esquerda dentro do partido, veio como uma dádiva. A grande maioria do partido reconhecia dois aspectos. O primeiro, que justiça foi feita. Quer dizer, como é que justiça pode ser feita se você saberá se posicionar melhor do que eu nisso, Romo? Se o que o Fachin disse é que o Moro não era o juiz natural do caso. Não poderia ter sido. Quer dizer, eu que nunca estudei numa faculdade de Direito, exceto entrei lá para dar conferência, sabia que tudo aquilo era uma farsa total. E aquilo apareceu para muita gente como tragédia. Agora vai se repetir como farsa e nós vamos considerar aquilo como se fosse um ato de justiça tardia. Ora, francamente, é por isso que a direita Bolsonaro acaba tendo mais credibilidade, porque ela espeta o STF todo dia. E a esquerda liberal considera que, de vez em quando, o STF comete, digamos, gotas de justiça, átomos de justiça. Nildo, esse ponto que você traz é muito importante. Eu vou bater bastante nisso na sequência, quando eu botar a minha análise aqui, porque um dos itens indispensáveis que a gente coloca na nossa meta-análise do noticiário, como ele é construído, como ele é plantado e operado, é a questão do timing. Então, olha, a história... Aliás, o Roberto Requião... Olha, a decisão do Fachin é tecnicamente perfeita, mas atrasada há 5 anos. É esquisito. Veja, então o tribunal, o STF, faz parte da dominação burguesa no Brasil. STF, aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, a mídia, o presidente da República, são instrumentos da dominação burguesa. E, como tal, a lei é essencialmente política. Era política lá, quando proibiu o Lula de ser o candidato presidencial. Claro que fez política, e está fazendo política aqui agora, do mesmo jeito. O que cabe ao pensamento crítico, Roma, é entender por que lá não e por que agora sim. Então, veja, no PSOL, que sonha com a ideia de uma frente ampla, eles o que fazem, na prática, a direção majoritária, seja ela a Primavera ou o MES, o que fazem é figurar como a consciência crítica do liberalismo de esquerda. E o liberalismo de esquerda tem uma hegemonia, que é o Lula e é o PT. Percebe? Esse país continua sem encontrar o caminho da saída. E a saída não é Lula. O Lula vende. A única coisa que mudou, portanto, Romulo, de ontem para hoje, e inclui majoritariamente o PSOL, é uma coisa só. Todas e cada uma das ilusões liberais de que o Brasil encontrará uma saída dentro da ordem e na volta das virtudes republicanas, supostamente violadas pela presença de um proto-fascista e pelo ascenso de uma direita, poderão ser resolvidas em 2022, candidamente, com a eleição do Lula, um pacto de classe que ele vai fazer e que vai restituir os programas sociais, resolver a educação, o problema da saúde, o crescimento, o trato humanitário da presidência da República. Então, veja, e essa situação. Então, nós vamos observar, nessa semana, o discurso do Lula. E eu já posso prever as 2 linhas mestras do discurso do Lula, logo que ele se colocar o tema de uma coletiva. Primeiro, exatamente, haverá essa coletiva hoje. Olha que interessante. Já é hoje? Vou mostrar 2 expectativas bastante diferentes. Mentira, a outra não é expectativa, é pressão pública. O senador Roberto Requião foi ao Twitter e colocou o seguinte, ó. Espero que na coletiva de Lula, às 14 horas de Brasília, ele deixe clara a intenção da revogação de todas as medidas que feriram a soberania e impedem o desenvolvimento do Brasil, que se oponha a alianças tão amplas que nos levem à perpetuação da posição de colônia, não de nação. Eu acho que o senador Requião, evidentemente, como pessoa muito vivida, esperta que é, ele não espera, ele gostaria muito, mas ele, aliás, eu diria que ele não espera isso, certo? Agora, aliás, o Requião está fazendo aqui o papel dele de pressão política, pública, é o mesmo papel que ele fez lá em março do ano passado, quando o Lula fez sua primeira viagem internacional e veio aqui à Suíça, e ele foi ao Twitter, e apanhou muito por isso,
e falou o seguinte: eu acho que o Lula deve ir lá procurar o maluquinho da Suíça, Rômulo Maia, para saber essa história e pedir esses tais documentos do Odebrecht na Suíça, onde estão os nomes da cúpula do judiciário, de generais, etc. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Aí, por outro lado, o estrategista-chefe da campanha do PT de 2018, o cientista político Alberto Carlos Almeida, foi ao YouTube e colocou ontem, fez um vídeo aqui de 10 minutos falando: a elite apoia Lula. E diz, segundo ele, pega o exemplo da família Setúbal, proprietária e uma das maiores acionistas do Itaú, há controvérsia. Há quem diga que o Itaú já teria sido desnacionalizado num contrato de gaveta. A ver. Né? Mas ele diz que a elite apoia que Setúbal quereria Lula de volta em 2022. Eu acho que isso aí tem... Bom, assim como no caso do Requião tem um pouco de campanha, acho que é campanha, inclusive, para dentro lá do PT. Mas você vê como as expectativas, ou pelo menos as pressões, estão diferenciadas para dentro do PT e para o próprio Lula. A que tom adotar hoje, Nilorix? O meu querido Requião é um desejo do Requião. E é o Requião dizendo o seguinte: olha, se você vem efetivamente para mudar o Brasil, tem que ter uma reversão de toda essa desgraça que está aí. E aqui muitos expressionautas, pelos quais eu tenho absoluto respeito. Eu conheço alguns petistas. Veja, o Requião é meu amigo. Eu gosto do Requião. O Requião é petista? Não. Ele é mais petista. Ele é mais petista que toda aquela bancada de senadores do PT, porque ele é um cara que ele leva até as últimas consequências uma luta nacionalista que é muito importante no Brasil. Você veja que eu não estou aqui para elogiar político burguês vagabundo. Aliás, eu detono. Eu digo que o Requião, vindo de um estado como o Paraná, com aquela estrutura de classe e a importância que tem em vários aspectos, ele é um ponto completamente fora da curva. Eu digo, o Requião não é um político revolucionário, mas é um homem que atua com uma coerência e com um princípio que ele se expõe, está aí colocando claramente qual é o drama, e o drama é esse. O Lula não vai mexer em nenhuma dessas questões. O Requião está colocando aí, dizendo: olha, nós estamos numa encalacrada. Teve o Temer, a ponte para o futuro. Está tendo as reformas ultraliberais do Paulo Guedes. Um presidente que entre aqui, ele tem que revogar um conjunto dessas medidas. De tal maneira que, se o Lula for dar essa conferência amanhã, ou hoje, a hora que ele der, ele vai ter que entender que, se ele quiser, olha, eu dou o benefício da dúvida, hein? Não tenho nenhuma confiança no Lula, zero. Se o Lula disser assim: olha, a aliança agora vai ser com o povo, com a mobilização popular, e ele vai ter que ter ministro e alianças, mas ele vai ter que fazer isso. 2, que ele vai ter que desmontar a agenda ultraliberal e dizer o seguinte: vamos recuperar o Banco Central, nós vamos ter que dar um chega para lá no rentismo, portanto, na dívida pública, nós vamos ter que produzir alimentos baratos, portanto, bombar a pequena e média propriedade e estancar o latifúndio. Não é conviver com os dois, é estancar o latifúndio. Nós vamos ter que ter uma linha de protecionismo para produzir no Brasil bens duráveis e não duráveis que a gente importa da China, até as matérias-primas. Se ele colocar esse programa, se ele fizer isso, eu venho aqui na próxima terça-feira e faço minha autocrítica pública. Então, eu quero propor aqui, Rom, um pacto com o expressionauta. Com o expressionauta. Se o Lula, na sua coletiva, amanhã, depois da manhã, vier e dizer assim: olha, Nildo, tu é um professorzinho atrevido, metido a falar, não tem conexão com o real, eu resolvo o Brasil assim. Eu venho aqui e faço minha autocrítica pública. Agora, se Ô, ele Nildo, continuar... uma senhora que é admiradora sua que está assistindo falou: poxa, eu estava na expectativa que ele ia dizer que na semana que vem ele abria mais um botão da camisa. Seu moço desse. Eu tenho que me comportar publicamente. Mas dou um beijo para ela aí, nossa... Olha aí, ó. Seja ela quem for. Às vezes, as pessoas... É que há hábitos são para a vida. Eu não renuncio nada, não quero parecer como um bom moço, não tem conversa. O que eu quero colocar aqui para ela e para todos os demais é a minha proposta. Se o Lula der uma reviravolta, fizer uma análise de consciência sobre o que está acontecendo no Brasil, a questão é se o time joga bem ou não. Se o time joga mal, tu pode colocar todos os santos, vela acesa, que não dá certo.
Então, veja, eu pensei que tu tinha dito vai deitar Lula, hein? Eu tinha fechado, o pessoal em casa não ouviu. Eu gritei, vai deitar Luna. Não foi Lula, foi Luna. Então, veja, o que eu queria dizer aqui para os nossos expressional, que estão aqui chegando quase a 2.000 nos assistindo, honrando. O pessoal quer saber a real, fora a propaganda, pinguinho, a pinga, mas qual é a real? É, por isso que o Expresso Nauta é bom, o Duplo Expresso é bom, porque discute abertamente todas as tendências e sem um compromisso com uma razão de partido, uma razão de Estado que me parece nefasto nesse momento. Historicamente nefasto. Então, veja, se o Lula tiver uma conduta diferente, eu terei que, obrigatoriamente, em nome da honestidade intelectual e do compromisso político, aparecer aqui e dizer, olha, efetivamente, eu errei, o Lula deu um passo adiante em todas as promessas não cumpridas que ele fez no governo e na oposição, percebe? E nós estamos diante de um novo tempo. E eu terei que considerar isso como um dado novo, de uma nova correlação de forças. Eu terei que fazer isso não em respeito ao Lula, em respeito ao país, se isso efetivamente ocorrer. Brava gente brasileira, onde vá, temor servil, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil.